A seus postos, Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é Maria Visconti, e hoje nós vamos retomar uma série que nós iniciamos aqui no Desnazificando lá em 2023. Sim, gente, faz muito tempo. A série sobre as organizações do Terceiro Reich. Como vocês gostaram bastante desse modelo que a gente lançou com a série A Construção do Holocausto, né, que são episódios mais curtos, a gente decidiu escolher um novo tema e seguir por esse mesmo modelo. Então, como eu falei, episódios um pouco mais curtos, abordando os principais aspectos relacionados àquele tema em específico. Na nova série que a gente está retomando agora, a gente vai responder uma pergunta que é muito recorrente, que é como funcionava o Terceiro Reich, né? Como funcionavam as organizações do Terceiro Reich. Claro que a gente não vai esgotar o assunto, mas para começar a responder essa pergunta, a gente vai abordar quais são as principais organizações que mantiveram o regime nazista em funcionamento. E aí a gente tem vários nomes, né? SA, SS, Gestapo, Juventude Hitlerista, Einsatzgruppen, Wehrmacht, enfim. O que todos esses nomes e siglas significavam? Qual era o funcionamento dessas organizações? Quem comandava essas organizações? Qual era a cadeia de comando? Todo mundo devia obedecer ali cegamente ao Führer, a Hitler? Analisar as instituições do Terceiro Reich é um passo fundamental para a complexificação desse fenômeno, que vocês sabem que é exatamente o que a gente faz aqui, a gente complexifica o fenômeno, e também para compreender os diversos graus de responsabilidade que operavam dentro do séquito nazista, sobretudo em se tratando da responsabilidade pelo extermínio. Então, buscando cumprir esse objetivo, a gente vai tentar entender melhor como essas organizações funcionavam e como elas colaboravam para manter o regime em ação. No nosso primeiro episódio dessa série, a gente falou sobre uma organização que foi muito importante para as decisões tomadas ao longo do Terceiro Reich, mas principalmente nos primeiros anos, que é a SA. Hoje, nós vamos falar de outra organização que data dos primórdios do regime nazista e que foi fundamental para moldar a ideologia nos jovens alemães, a Juventude Hitlerista. Vamos lá? Bom, gente, a Juventude Hitlerista, tal como ficou conhecida nos anos 30, ela data de anos anteriores à ascensão do nazismo ao poder. Ela foi fundada em 1922 e era direcionada a jovens de 14 a 18 anos. E era chamada Liga Jovem do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E foi renomeada para a Juventude Hitlerista em 1926. A Juventude Hitlerista começou como uma agência de recrutamento para a SA, que a gente falou no primeiro episódio. Então, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir, que o episódio é curtinho e está muito bom. Então, ela era uma agência de recrutamento para a SA, e em 1929 foi reformulada por um cara chamado Kurt Gruber como uma rival dos grupos juvenis que existiam na República de Weimar. Esses grupos juvenis, ou movimentos de juventude, eram formados por vários grupos e eram comumente chamados de Jungeschaft. Essas Jungeschaft mantinham certos elementos da cultura germânica vivos, era meio que similar ao movimento escoteiro. Então, eles faziam caminhadas, eles acampavam nas montanhas, eles tocavam hinos próprios, e, assim, em sua grande maioria eram favoráveis aos ideais, principalmente católicos e republicanos. A reformulação da juventude hitlerista em 1929 serviu para competir com essas Jungeschaft, com essas organizações de juventude, e era respaldada por outros grupos ligados ao ideal nacional-socialista, como a Liga Nacional Socialista dos Alemães, também fundada em 1929, e a Liga das Moças Alemãs, fundadas em 1930. Todas essas organizações que eu mencionei, em pouco tempo, foram reduzidas em tamanho e em importância pela Liga Nacional Socialista dos Estudantes Alemães, fundada em 1926 por Wilhelm Tempel. Essa liga logo foi assumida por Baldur von Schirach, que se tornou uma das pessoas mais importantes do movimento nazista. A atuação do Baldur von Schirach é muito importante, não só pelo que ele fez durante o regime nazista, né, na juventude hitlerista, como seu principal líder, mas também pelo pós-guerra, porque ele foi um dos nazistas julgados em Nuremberg em 1945 e foi declarado culpado por crimes contra a humanidade e sentenciado a 20 anos de prisão. Após cumprir toda a sua pena, ele foi liberado em 1966 e morreu aos 67 anos em 1974.
Bom, então essa Liga Nacional Socialista dos Estudantes Alemães foi assumida por Baldur von Schirach, mas até 1933 os movimentos e organizações estudantis ainda eram muito mais numerosos do que a juventude hitlerista, que possuía somente cerca de 20 mil jovens em 1932. Com a ascensão do Hitler ao poder em 1933, iniciou-se então o processo de apropriação de todas as organizações e da vida social dos alemães, de modo que os nazistas dissolveram quase todas as organizações que eles consideravam como organizações rivais. A pressão para se associar à juventude hitlerista era enorme entre meninos e meninas, e essa pressão se iniciava em casa, mas também nas escolas. Por exemplo, os professores passaram a ser obrigados a dar redações para alunos com o título Por que não estou na juventude hitlerista? E, se os alunos não tivessem se tornado membros da juventude hitlerista até a conclusão do curso, podia ser negado a eles o certificado de conclusão do curso. Alunos próximos à graduação sofriam ainda mais pressão, uma vez que os empregadores passaram a reservar cada vez mais vagas de estágio para os membros da juventude hitlerista. O Richard Evans, nosso queridinho aqui, que vocês já sabem, conta que a mãe de um participante da juventude hitlerista, de cerca de 12 anos de idade, encontrou o seguinte texto no bolso dele ao chegar em casa certa noite. Esse mesmo texto foi cantado em público pela juventude hitlerista no comício do partido de Nuremberg em 1934. Abre aspas. Somos a alegre juventude hitlerista. Não precisamos de nenhuma verdade cristã, pois nosso líder, Adolf Hitler, nosso líder, é sempre nosso intercessor. Não importa o que os padres papistas tentem, somos crianças de Hitler até a morte. Não seguimos Cristo, mas Horst Wessel, fora com o incenso e o vaso de água benta. Como filhos de nossos ancestrais de eras há muito passadas, marchamos enquanto cantamos com bandeiras erguidas. Não sou cristão nem católico. Sigo com a SA, haja o que houver. Fecha aspas. Então, de acordo com Evans, já a partir de 1936, ou seja, 3 anos depois que o Hitler assumiu o poder, a juventude hitlerista passou a deter o monopólio oficial do fornecimento de instalações e atividades esportivas para todas as crianças com menos de 14 anos de idade, e logo passou para os 14 aos 18 anos. A juventude hitlerista e a sua versão feminina, a Liga das Moças Alemãs, começaram a crescer exponencialmente a partir de 1933, como eu falei, e no final de 1935 já contavam com 4 milhões de meninos e meninas entre 10 e 18 anos de idade. Em 1939, esse número subiu para 8,7 milhões, ou seja, né, nós saímos de uma organização que tentou suplantar todas as outras organizações existentes, com cerca de, sei lá, 20 e poucos mil estudantes, em 1932, para cerca de quase 9 milhões em 1939. E por que que isso aconteceu, né? Principalmente pela filiação ter se tornado legalmente obrigatória, fazendo com que os pais fossem multados caso deixassem de inscrever seus filhos, ou até mesmo presos caso tentassem ativamente impedir a filiação dos filhos. A marca da juventude literista era a rigidez e o controle. E aí, citando Evans, todos os que se filiavam tinham que jurar um voto de lealdade pessoal a Hitler. O treinamento era compulsório e obrigatório por lei. As canções que cantavam eram nazistas, os livros que liam eram nazistas. Com o passar do tempo, o treinamento militar assumiu cada vez mais o primeiro plano. Fecha aspas. Então, gente, a ideologia nazista passou a permear todos os âmbitos da escola e dos métodos de ensino, e professores e alunos viviam com medo de denúncias e se viam coagidos a compactuar com o regime. A juventude literista entrou, então, como a cereja do bolo, como mais um passo na doutrinação ideológica, proibindo todas as outras formas de livre associação e fazendo com que os jovens só conhecessem o que existia dentro do pensamento nacional socialista. Nas universidades, a situação também não era muito diferente. Se na educação básica existia a juventude hitlerista para doutrinar e controlar as crianças, nas universidades existia a Liga dos Estudantes Nazistas. Essa liga, apesar de ter uma abrangência mais limitada que a juventude hitlerista, a partir de 1936 absorveu todas as fraternidades e grupos de jovens que permaneciam nas universidades. Então ela passou a ter, como diz o Evans, uma supremacia entre o grupo estudantil e tirou efetivamente do caminho outras instituições representativas de estudantes, que era comum naquela época. E aí, aqui falando especificamente, né, da importância do Schirach, né, ele foi o responsável, do Baldur von Schirach,
Ele foi o responsável por fazer essa limpeza de base, expurgando das ligas existentes os elementos social-democratas e potencialmente revolucionários, e passando a promover ações e campanhas com a imposição do limite de números de estudantes judeus, a demissão de professores pacifistas e a criação de novas disciplinas sobre temas como estudos raciais e ciência militar dentro das universidades. É importante a gente lembrar aqui que as práticas da juventude hitlerista não deixavam de ser violentas e coercitivas, como a de outras organizações do Reich, que a gente vai ver em próximos episódios. Como eu falei lá no começo, os jovens eram treinados pela SA. E aí, aqui, citando o Evans, quais que eram as práticas que a SA usava para doutrinar essas crianças, né, e esses jovens. Eles eram jogados em água gélida para se fortalecer, forçados a praticar exercícios cansativos no inverno, sem vestimenta adequada para desenvolver resistência física, e submetidos a punições cada vez mais brutais caso desobedecessem ordens. Houve relatórios sobre meninos castigados em corredor polonês por pequenas contravenções, ou até mesmo surrados com ganchos de mola. Os médicos reclamavam que longas horas de treinamento, marchas noturnas com mochilas cheias e exercícios militares sem nutrição adequada estavam arruinando a saúde física e mental dos jovens. Fim da citação. Bom, e a partir de 1936, quando a gente observa esse aumento muito grande do número de jovens na juventude hitlerista, ela também saiu da subordinação do Ministério do Interior do Reich, se tornando então uma organização autônoma, que respondia somente a Hitler por intermédio do líder Baldur von Schirach. E aí, aqui puxando a sardinha para o meu lado um pouco, como vocês sabem ou se não sabem, esse foi o tema do meu doutorado. Eu analisei as narrativas dos nazistas durante o julgamento de Nuremberg, e durante esse julgamento, Schirach passou a defender a sua posição na juventude hitlerista e a importância desse processo de doutrinação nos jovens, usando como argumento o fato de que essa juventude era apenas uma organização que não tinha nada de paramilitar. Para ele, a organização era o projeto da sua vida, o seu maior orgulho e a sua esperança para o futuro. Ele conta que ele foi o único nazista eleito para o seu cargo e não simplesmente uma pessoa que foi nominada, algo que, nas palavras dele, nunca aconteceu dessa forma na história do partido. E, de fato, já em 1932, o Baldur von Schirach só obedecia diretamente a Adolf Hitler. E, por sua liberdade de ação dentro do regime, seguiu com a sua ideia de criar, nas palavras dele, um Estado da juventude, já que ele não acreditava que era possível liderar organizações de juventude como um apêndice de um partido político. Ele dizia que a juventude tinha que ser liderada pela juventude. E ele, como um jovem na época, era a pessoa ideal para fazer essa liderança. E, por esse motivo, a juventude hitlerista era uma instituição que se mantinha sozinha por meio de taxas de adesão que os membros precisavam pagar. A adesão à organização era voluntária, como eu falei, até 36, mas aí passou a ser compulsória, e o Schirach não discordava dessa obrigatoriedade. Na perspectiva dele, jovens que não entravam na juventude hitlerista perdiam a vivência da convivência em comunidade, as viagens, acampamentos, e por isso até mesmo corriam o risco de virarem pessoas perturbadas e hipocondríacas, nas palavras dele. Sendo assim, para ele também fazia sentido que, para exercer algumas profissões, fosse obrigatória a participação anterior na juventude hitlerista. Afinal, de acordo com ele, e aqui citando ele, é bastante claro que um professor não pode educar um jovem a menos que ele mesmo conheça a vida desse jovem. E nessa profissão era necessário estar familiarizado com os modos de vida dos alunos que estavam sob a sua supervisão. Fim da citação. Então, a rigidez da instituição, né, da juventude hitlerista, não era um problema para o Baldur von Schirach, e sim uma consequência natural dessa nova forma de organização e cooperação que estava ali, nada mais, nada menos, para fornecer o futuro necessário para o regime nazista conseguir prosperar. Bom, gente, a Juventude Hitlerista foi uma das organizações mais importantes do regime nazista justamente por sua autonomia e pela sua função de formar os novos alemães e moldar esse novo futuro. O ponto principal talvez seja a gente entender que esse movimento, assim como o nazismo de maneira geral, não surgiu no vácuo. A juventude hitlerista absorveu ritos e dinâmicas de outros grupos e movimentos estudantis e de jovens já existentes estabelecidos na Alemanha desde a República de Weimar. Então, muitos dos jovens aderiram à juventude hitlerista com entusiasmo, havendo relatos até de jovens ameaçando denunciar os pais social-democratas depois de terem sido proibidos de ir às reuniões da juventude hitlerista. Porém, todavia, contudo, entretanto, é válido a gente lembrar que a dominação nazista não foi, e nem nunca poderia ser, completa.
Então, o treinamento militar e a doutrinação ideológica tinha a limitação de ser compulsória. Como Evans lembra, citando ele aqui, quanto mais evoluiu de um movimento de mobilização própria em luta por uma causa para uma instituição compulsória a serviço dos interesses do Estado, menos atraente ficou para a geração mais jovem. Fecha aspas. Então, muitos meninos e meninas tinham interesse apenas na parte esportiva da juventude literista, né? Então, elas não se entusiasmavam necessariamente com a proposta ideológica. E o anti-intelectualismo presente nessa organização e no nazismo, de maneira geral, não era bem visto por jovens provenientes das elites de Weimar, como é o caso dos membros da Rosa Branca, que vocês já devem ter ouvido o nosso episódio falando sobre eles, onde a gente falou um pouco mais sobre esse processo de resistência ao regime nazista, mas também da doutrinação ideológica e da influência nazista dentro das instituições de ensino, né? Então, se vocês ainda não ouviram, corre lá para ouvir. Por exemplo, no caso da Rosa Branca, né, apesar da Sophie Scholl e do Hans Scholl terem se alistado e inicialmente visto com bons olhos e com certo entusiasmo as atividades da juventude literista, a repressão e a dificuldade proveniente da organização para o ensino superior fez com que os dois logo se decepcionassem e percebessem que não era aquilo que eles queriam. Eles queriam que o movimento de juventude continuasse acontecendo como era antes, dentro da sociedade social-democrata da República de Weimar. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais sobre a juventude literista. Deixem aqui nos comentários as impressões de vocês e contem se vocês já sabiam ou não sobre as informações que a gente trouxe aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm alguma questão. A gente se vê no próximo episódio sobre as organizações do Terceiro Reich ou qualquer outro episódio. E é isso. Um beijo, tchau.